Professora, posso ir no banheiro? Pode não, tu foi na aula passada. Dá licença, eu tô falando com a dona dos porcos. Quando eu quiser falar com a porca, eu jogo lavagem. Eita, poxa! Eu não deixava! Então, professora, eu posso ir no banheiro? Professora, manda ele segurar e deixa pra ir no próximo horário. Menina, eu tenho um peru, não uma torneira não, pra me abrir e fechar a hora que eu quero. Nós não somos cavalos, somos pessoas. Cena, pode ir. Se eu fosse professora, eu não deixava. Quem? Eu. Te pergunto. A boca. É a boca mesmo, que o rabo não fala. Se o rabo falasse, o nariz cuspia.